Eu sou o Wilson Júnior, esse é o canal Vai Jun. Hoje eu gostaria de responder uma pergunta que foi feita no último vídeo pelo Elder Marinho. Ele me perguntou o seguinte: quem é você para questionar um documento publicado pela igreja? Bom, tem outra pergunta também. Vou focar nessa, que realmente é uma pergunta muito pertinente. Porque, quem sou eu? Quem é o Wilson Júnior para questionar um documento da igreja? De fato, humanamente falando, eu não sou ninguém. Não tenho títulos para apresentar. Agora, o que o senhor Elder Marinho talvez não saiba é que eu tenho esse direito, a igreja me dá esse direito, inclusive a você também, Elder. Eu quero comentar sobre isso. Eu vou trazer o que está na Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, que é parecido com o que está no Código de Direito Canônico também, e duas passagens da Bíblia que eu vou comentar rapidamente, que você pode olhar em casa aí com calma, que eu sei que você tem Bíblia em casa. Primeiramente, esses direitos que os leigos têm de comentar sobre a Palavra de Deus, de ensinar, de até mesmo fazer uma crítica a algo que o padre, o bispo ensinou, até mesmo o Papa, é legítimo. A igreja nos autoriza isso, lógico, dentro de certos limites, né? E nenhum padre nunca me explicou isso. Vou fazer uma menção honrosa ao padre Valnei, da Nossa Senhora da Glória de Cordovil, que numa das nossas conversas, ele me deixou muito à vontade para, se eu visse alguma coisa de errado na paróquia, ou mesmo que ele mesmo estivesse fazendo, liturgicamente ou não, que poderia comunicar a ele e tudo mais. Então, uma menção honrosa ao padre Valnei. Mas eu nunca vi padre nenhum falar sobre o Código de Direito Canônico, direitos que leigos têm dentro da igreja. Então, duas passagens para comentar. Números 11, onde os anciãos estão reunidos com Moisés e começam todos a profetizar. Mas dois dos anciãos não estão lá, Eldade e Meldade, se não me engano. E eles estão no acampamento e começam a profetizar, mesmo não estando com Moisés. E nisso aparecem pessoas que ficam, esses caras não estão nem com Moisés e estão aqui profetizando, correm lá para falar com Moisés. Moisés, tem dois anciãos lá profetizando e tudo mais, e Moisés não vê problema nenhum, ele quisera que todo o povo de Deus profetizasse. E em Lucas 9, João fica escandalizado também quando vê pessoas expulsando demônios em nome de Jesus e não são do grupo deles. E ele comunica a Jesus isso. E o que Jesus fala para ele? Deixa eles, porque quem não está contra nós está a nosso favor. Normalmente essa passagem se usa muito para justificar os protestantes. Não são do nosso grupo, mas estão agindo em nome de Jesus. Na verdade, não existia protestante na época de Jesus. Essa passagem está falando de você, leigo. Eu imagino que o Elder Marinho seja leigo, igual eu. Então, essa passagem está falando de você. Você tem esse direito de anunciar a palavra de Deus, de se preocupar com as coisas da igreja, com as coisas sagradas, com as coisas santas. Isso é um direito legítimo seu e é um desejo legítimo também. É o Espírito Santo que nos leva a ter esse cuidado, essa preocupação, esse amor pela Santa Igreja. Dito isto, eu quero citar algo que o padre Paul Kramer fala no livro Derradeiro Combate do Demônio, que eu já falei sobre esse livro aqui no canal. Na cronologia que ele coloca em 15 de novembro de 1966, revisões que foram feitas no Código de Direito Canônico, que permitem que qualquer pessoa que pertença à Igreja Católica publique obras, aqui no caso ele está focando sobre as aparições marianas, incluindo as de Fátima, e sem necessidade de haver um imprimato, aquele selo do bispo autorizando. Não. Segundo revisões do Código de Direito Canônico, qualquer católico poderia fazer isso. Eu, inclusive, escrevi um livro, está pela Amazon. Não precisei do apoio ou da autorização do bispo para isso. A igreja me autoriza. É até curioso, o padre Paul Kramer, nesse ponto, quando ele cita, ele diz: é curioso que qualquer católico pode falar sobre aparições marianas, menos a irmã Lúcia, que teve a aparição mariana de Fátima. Ele ironizava nesse ponto aqui. Pois bem, vamos a Lumen Gentium, documento do Concílio Vaticano II, que vai falar o seguinte: a função de ensinar. A principal função dos bispos é a pregação do Evangelho. Vou dar uma corrida porque é longo o documento, Lógico, o bispo possui a plenitude do sacramento da ordem,
ele tem essa função de ensinar bem dele. Os padres recebem do bispo essa função. Vai dizer os lugares deles na igreja, os diáconos, os leigos na igreja. Capítulo 4. E vamos aqui para uma parte que eu sublinhei. Todos estão qualificados pelo Senhor ao exercício desse apostolado, está falando do apostolado dos leigos, através do batismo e da confirmação. Ou seja, Helder, Marinho, você é batizado, você fez crisma, você tem o direito de evangelizar. Ponto. Até aí eu acho que não foi o seu questionamento, na verdade. Né? Evangelizar, falar da palavra de Deus, parece algo lógico. Agora, em relação ao magistério da igreja, eu como leigo posso fazer críticas? Vamos continuar aqui. Olha, no número 35, vocação profética dos leigos, vai dizer o seguinte: os leigos podem e devem exercer uma ação valiosa para a evangelização do mundo, ocupando-se das coisas temporais. Ok, não é esse ponto que eu queria pegar. Os leigos e a hierarquia. Os leigos devem obedecer cristã e prontamente a tudo que os pastores sagrados, representantes de Cristo, estabelecem como mestres e dirigentes da igreja, seguindo assim o exemplo de Cristo. Os pastores, por sua vez, reconheçam e promovam a dignidade e a responsabilidade dos leigos na igreja. E vamos chegar ao ponto X da questão, que é o mesmo que está no Código de Direito Canônico. Não sei se o novo código, se o código foi alterado e pegaram trechos aqui da Lumen Gentium, ou se já tinha, a Lumen Gentium aproveitou. Isso teria que pesquisar para ter certeza. Essa é a parte. Como todos os fiéis, os leigos têm o direito de receber generosamente dos pastores sagrados os bens espirituais da igreja, em particular os auxílios da palavra de Deus e dos sacramentos, que a eles tenham, pois, acesso, segundo suas necessidades e desejos, com a liberdade e a confiança que convém aos filhos de Deus e irmãos em Cristo. Agora, presta atenção nesse ponto da Lumen Gentium, número 37. De acordo com o saber, a competência e o lugar que ocupam na sociedade, os fiéis têm o direito e, às vezes, até o dever de dar a sua opinião no que diz respeito ao bem da igreja. Que isto seja feito, se possível, pelas instituições estabelecidas pela igreja, sempre, porém, na verdade, com coragem e prudência, com reverência e caridade para com aqueles que agem em nome de Cristo, em virtude do ministério sagrado. Então veja esse ponto específico. De acordo com o saber, a competência e o lugar que ocupam, os fiéis têm o direito e às vezes até o dever de dar a sua opinião no que diz respeito ao bem da igreja. Bom, aqui cabe uma crítica até à própria Lumen Gentium, para pegar o gancho. Você sabe, né, você católico sabe, que é mais inteirado dos assuntos da igreja, sabe que há dentro da igreja muitos críticos ao Concílio Vaticano II. De todas as formas. Há críticos que acham que esse concílio deveria ser excluído, há críticos que acham que esse concílio deveria ser reinterpretado ou reescrito num concílio Vaticano III, quem sabe. Há críticos que acham que isso aqui é o que vale, perdão, aí não seriam críticos. Há críticos que acham que dá para aproveitar muita coisa, ou talvez um ponto ou outro ficou mal compreendido. Enfim, há críticos de toda forma. Sobre a Lumen Gentium, 2 pontos específicos eu poderia criticar rapidamente. No final desse documento, há uma nota explicativa. Ora, bolas, uma nota explicativa no final do documento é uma confissão de que o documento não ficou claro. E qual é o problema? O problema é que o magistério da igreja, ele interpreta a palavra de Deus. Se o magistério não for claro, vai precisar de um outro instrumento para interpretar o magistério, e ele passa a ficar sem sentido. Então, o magistério da igreja tem que ser claro. Sim, Wilson, mas você não me respondeu, cadê o seu direito de criticar um documento da igreja? Há documentos e documentos. É logicamente que nós não temos o direito de criticar, por exemplo, um dogma. Se a igreja nos ensina que Nossa Senhora foi assunta ao céu, acabou. Isso aí é uma revelação divina, que nós acolhemos com alegria. Agora, nem todo documento da igreja entra nesse caráter de infalibilidade. Entendeu? Precisamos ter uma noção disso. Para isso, precisaria um estudo aprofundado do Concílio Vaticano I, que foi quem definiu
essas condições onde o Papa é infalível. Quer dizer que o documento onde o Papa não é infalível pode ser criticável? Você pode ter questionamentos, isso é legítimo, cara. Se você pegar Nossa Senhora quando recebeu a visão do anjo Gabriel, e o anjo diz para ela, você vai ter um filho, e esse filho será o Filho de Deus. Ela questiona, mas como é que vai acontecer isso se eu não conheço o homem? Ela não questiona o que está acontecendo, não é um desrespeito, é um anseio legítimo da pessoa. Lógico, há outros casos na Bíblia, por exemplo, Sara, a mulher de Abraão, ou Zacarias, que eles duvidaram. Sara chegou até a debochar do que o anjo falou. Né? Não foi o caso de Nossa Senhora, não foi o caso de Maria. Maria tem um questionamento legítimo sobre algo que o anjo diz que vai acontecer, só que ela não entende. Isso é legítimo seu. Para finalizar, eu quero citar o Código de Direito Canônico, no cânon 212. Ele vai, com outras palavras, repetir aquilo que está no Lumen Gentium que eu já li. Parágrafo 1 diz o seguinte: os fiéis conscientes da sua responsabilidade têm a obrigação de prestar obediência cristã àquilo que os sagrados pastores, como representantes de Cristo, declaram na sua qualidade de mestres da fé ou estabelecem como governantes da Igreja. Até aqui, devemos ser obedientes. Parágrafo 2. Os fiéis têm a faculdade de expor aos pastores da Igreja as suas necessidades, sobretudo espirituais, e os seus anseios. Ou seja, é legítimo a gente expor, né, aquilo que a gente não está compreendendo bem, ou aquilo que a gente estudou, sabe que a igreja ensina de uma maneira e o padre pode estar fazendo de outra maneira, ou o bispo, ou o papa. É legítimo a gente expor isso aos pastores. Olha, eu acho que o senhor se enganou, o senhor se confundiu, enfim, é legítimo. E é claro que muito fiel não vai fazer isso, apesar de ser um direito, porque a gente se sente meio constrangido, né? Parece aquela coisa de, pô, o cara quer rezar, quer saber mais da... Como é que é? Quer ensinar o Pai Nosso ao vigário. Mas é um direito seu. Expor aos pastores essas necessidades espirituais, seus anseios. E, parágrafo 3, os fiéis, segundo a ciência, a competência e a proeminência de que desfrutam, têm o direito e mesmo, por vezes, o dever de manifestar aos sagrados pastores a sua opinião acerca das coisas atinentes ao bem da igreja e de a exporem aos restantes fiéis, salvo a integridade da fé e dos costumes, a reverência devida aos pastores e tendo em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas. Pois bem, então podemos não só fazer críticas, mostrarmos nosso descontentamento em coisas que são do bem da igreja, como podemos expor isso aos restantes fiéis. Então, por exemplo, muita coisa, eu abri meu coração numa carta, eu conto isso no livro que eu escrevi, que está na Amazon. Se você quiser dar uma olhada lá, tem coisa muito interessante lá, não só porque eu escrevi. Se eu escrevi é porque eu achei que era interessante, senão não tinha nem publicado. Mas, veja bem, eu coloquei lá que eu entreguei uma carta em mãos a Dom Antônio Augusto, por exemplo, que é bispo auxiliar aqui do Rio, em mãos, com várias coisas, abri meu coração a Dom Antônio Augusto, não tive resposta, essa carta tem mais de 2 anos. Aqui, olha o que o parágrafo 3 está dizendo, que eu posso expor essa minha opinião e expor aos restantes fiéis, salvo a integridade da fé e dos costumes. Fui bem respeitoso na carta. Quem me conhece de outras épocas sabe que nem sempre eu fui tão respeitoso assim. Tive meus atritos com o Padre Sebastião, mas mesmo assim, eu coloco isso na conta boa do Padre Sebastião, de certas coisas que às vezes na homilia dele eu achava incômodo para mim e ia questioná-lo. E o que ele me respondia? Ele me respondia assim: você não sabe nada, meu filho, você precisa estudar. E aquilo que ele falou para mim, na verdade, eu tomei como algo bom, mesmo da maneira ruim que ele falou, de uma maneira mais agressiva, tipo, pô, não me importou, você não sabe de nada. Mas eu passei a estudar os documentos da igreja, passei a me interessar mais, por tudo aquilo, e acho que tenho algo a partilhar com vocês sobre isso. Por isso que eu mantive esse canal, mantenho esse canal. Então, Sr. Helder, fique à vontade, quando você quiser fazer uma crítica, ou qualquer outra pessoa fazer uma crítica, é muito bem-vindo nesse canal, porque essa correção fraterna é necessária para que a gente cresça junto como irmãos. Se você está publicando algo para todo mundo, você tem que estar aberto ao que todo mundo tem a falar sobre isso, né? É isso aí. Eu sou o Wilson Júnior, esse é o canal Vai Junto. Se você achar por bem, deixe seu like aí
e ajude-nos nesse canal, ok?